I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Vamos começar a nossa aula hoje tratando agora de um tipo diferente de medida, né? Estudamos medidas de comprimento, estudamos medidas de capacidade, estudamos medidas de massa, agora nós vamos para a medida de tempo. Nós estamos bem acostumados com essas medidas, né? Porém, antigamente nós víamos que o dia sempre começava com o raiar do sol, tinha o pôr do sol, vinha a parte da noite, nós tínhamos a lua, e isso se repetia, né, em um período, né, sempre de você dorme, acorda, sol de manhã, noite com a lua. Então, o que que nós vamos, como nós vamos quantificar esse movimento periódico que nós percebemos na natureza? Bem, daí criou-se o relógio de sol. Vocês podem pesquisar aí na internet a imagem do relógio de sol. E nada mais é do que uma estrutura de pedra fixa, onde quem dizia quem eram as horas era a sombra dessa peça fixa. O que acontece? O dia foi dividido em 12 horas para o relógio, sendo que temos um total de 24 horas, ou seja, o relógio, para concluir um dia, ele tem que dar 2 voltas, seria a lógica. Porém, ao ajustarmos a velocidade dos ponteiros, nós conseguimos fazer uma referência com algumas outras medidas. Como assim, professor? Sabemos que o nosso relógio tem 2 ponteiros, né? Um ponteiro que é das horas, o outro dos minutos. Ou seja, quantas voltas o ponteiro das horas ele dá? Quantas voltas o ponteiro do minuto ele dá durante um dia inteiro? Então, vocês observam que eles têm velocidades diferentes de giro, né? E isso tudo foi ajustado para que nós pudéssemos medir o tempo. Assim, nós temos também outros objetos que não é o relógio, mas servem também para indicar o tempo, como uma ampulheta, né? A ampulheta é um equipamento utilizando da areia em uma ampola de vidro que, ao estar completamente cheia na parte de superior e ser virada de cabeça para baixo, dá exatamente 24 horas, né? Então ali nós temos ali a medida de tempo de um dia. Também tem ampulhetas que podem ter tempos menores, 1 hora de relógio. Então a cada carga inteira de uma ampulheta você só vai ter 1 hora de relógio, e isso pode ser utilizado para medir, por exemplo, o tempo de alguma coisa que está no forno, ou um tempo de alguma coisa que precise daquele tempo, né? 1 hora, 2 horas. Então você pode fabricar uma ampulheta de acordo com a sua necessidade. O relógio analógico é o relógio, né, de pulso, vamos dizer assim, cujo qual tem os ponteiros. E o relógio digital são aqueles que já nos diz a hora exata, sem ponteiro algum, mostrando o número de forma digital. O relógio que nós conhecemos do nosso famoso relógio de celular, né? Ok. O que usamos para medir o tempo? Falamos do relógio, são os equipamentos, né? A ampulheta, o relógio de sol, também conhecido como relógio de pedra. Só que nós temos aqui algumas subdivisões para medir o tempo. Trouxe algumas aqui como horas, minutos, os segundos, os meses, os dias, os anos, né? Quantos anos você tem? Isso quer dizer que estamos relacionando o tempo, a idade de uma pessoa, com o tempo em anos, né? Que também podemos dar em meses, né? Bebê recém-nascido, passou-se quantos meses, quantas semanas, ou seja, todas essas são variações para medir o tempo. Então, identificando essas relações entre unidades de medida de tempo, nós temos umas relações interessantes, pois temos sempre uma unidade fundamental, são os segundos,
E a partir dela, nós vamos ter várias variações em termos de quantificação do tempo. Um minuto tem 60 segundos. Se vocês observarem, um minuto, se vocês cronometrarem no celular de vocês ou em qualquer outro aparelho com cronômetro, ao apertar o iniciar, ele irá começar do zero e irá até os 59 segundos. Quando atingir a marca dos 60 segundos, ele vai contar como se tivesse passado um minuto. Ou seja, a ideia que nós temos é que um minuto tem 100 segundos. Essa ideia está errada. Um minuto só tem 60. Assim como uma hora tem 60 minutos. Né? Se vocês observarem naquele relógio analógico que tem os dois ponteiros, o que nós temos? Nós temos 12 em cima, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Em alguns relógios que tem essa configuração, eles vêm aqui sendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Isso nos dá uma noção de que se estamos sempre contando de 5 em 5, do 55 que está no 11 para o 12, você chega no 60. Esse 60 está relacionado com os minutos. Minutos tais que tem uma hora. Ok? Então, o ponteiro maior do nosso relógio, ele completará uma volta em 60 minutos. Beleza, pessoal? E um dia tem 24 horas. Bem, quando nós temos um relógio graduado de 12 horas, o ponteiro menor, ele deverá rotacionar 2 vezes para completar 24 horas. Enquanto o ponteiro maior de minutos, ele deverá fazer uma volta completa 24 vezes, porque em cada hora ele tem uma volta completa. Se são 24 horas, ele tem que ter 24 voltas, né? Então observe que a velocidade do ponteiro maior, o que marca os minutos, ele é bem mais rápido. Muito bem. Sendo isso, essa marcação interna seria para as horas. Por isso, o ponteiro é menor, enquanto a marcação mais externa seria para os minutos. Por isso que nós temos o ponteiro maior, que ele está apontando não o número de dentro, mas o número de fora. Ok. Temos que um dia tem 24 horas, um ano tem 12 meses. Isso nós sabemos, né? Janeiro até dezembro, temos a contagem de 12. Uma década tem 10 anos. Observem agora que nós estamos falando de década, né? Ou seja, se você já tem 10 anos, você já tem uma década e alguns anos. Se você tem 20 anos, você tem 2 décadas. Tá? Um século tem 100 anos e um milênio tem 1000 anos. Às vezes nós confundimos um século com 1000 anos, certo? Mas um século só tem 100 anos, enquanto 1000 anos temos um milênio. Ok, pessoal. São aqui notações de tempo que nós ouvimos falar bastante. Só tem essas, professor? Não. Nós temos as semanas, né? Semanas que tem 7 dias, as quinzenas que tem 15 dias e outras variações para nós medirmos o tempo. Mas vamos aqui para um exemplo clássico que envolve medida de tempo. Um show começa às 13 horas. Lembrando, gente, que 13 quer dizer que é depois das 12. Então já estou falando que estou no período da tarde. Olha como é interessante, né? Os números e seus significados temporais. 13 horas e 25 minutos e dura 2 horas e 45 minutos. A que horas
ele termina. O interessante é que para fazermos essa soma, nós devemos considerar a relação dos 60 segundos, 60 minutos, para 1 minuto e 1 hora. Quando nós formos realizar, então, uma soma de 13 horas com 25 minutos, mais 2 horas e 45 minutos, a nossa obrigação é somarmos minutos com minutos e horas com horas, para não haver nenhum tipo de bagunça. Então aqui nós temos 70 minutos e 15 horas. Bem, nós sabemos que 70 minutos não dá, já que 1 hora só tem 60 minutos. Então quer dizer que 70 minutos foram 1 hora inteira de 60 minutos mais 10. Interessante, né? Ou seja, vou fazer com a outra caneta. Eu tenho 70 minutos. Eu posso dizer que 70 minutos é 60 minutos mais 10 minutos. De forma que eu sei que 60 minutos é 1 hora. Assim eu posso adicionar mais 1 hora no 15, me dando como resposta, então, 16 horas e 10 minutos. Compreenderam isso? Se nós temos que somar horas e minutos, nós devemos fazer uma separação, onde nesta separação nós devemos ter o maior cuidado para nós compararmos as medidas de tempo proporcionais. Vendo que no nosso relógio não existe a denominação de 70 minutos e sim 60, que é 1 hora, se passa de 60 minutos, nós temos então que fazer um ajuste nas horas para que os minutos fiquem sempre menores que 60. Ok, pessoal? Só um comentário. Então, se passaram 2 séculos e 3 décadas, quanto tempo se passou? Bem, nós sabemos que 1 século é 100 anos. Então, 2 séculos são 200 anos. Mais 3 décadas, 1 década é 10 anos, então 3 décadas são 30 anos. Assim, como está todo mundo em anos, 230 anos se passaram desde então. Ok. Mais um exemplo de um show que começa às 22 horas. Lembrando, se passou das 12 horas, quer dizer que já não é mais o período da manhã, né? Estamos aqui falando no período da tarde ou da noite. 22 horas, no caso, noite. 35 minutos. E dura 1 hora e 45 minutos. A que horas ele termina? Então, novamente, vamos tentar descobrir, somando hora com hora, minuto com minuto. Assim nós temos 1 hora de show e 45 minutos. Dessa forma, somando novamente os minutos, nós temos 80 minutos dessa vez, 23 horas. Bem, ajustando os minutos, o que nós teremos então? 80 minutos, nada mais é do que 60 minutos, que é 1 hora, mais 20 minutos. Esses 60 minutos aqui sendo 1 hora, eu posso então adicionar e então ficar com 24 horas, ou seja, meia-noite, mais 20 minutos. Foi o horário
que o nosso show terminou, ou uma outra notação para 24 horas seria 0 horas e 20 minutos. Assim nós temos o horário de término do show. Beleza, pessoal? Se passaram 480 horas, quantos dias se passaram? Observe que pergunta interessante, né? Olha, se um dia tem 24 horas, logo, se eu colocar 480 horas dividido pela hora de um dia, que são 24 horas, eu terei a quantidade de dias. 48 por 24 são 2. 2 vezes 48, 2 vezes 24 dá 48. 0 dividido por 24 dá 0. Para 0, nada. Ou seja, passaram-se 20 dias. Descobri, então, quantos dias se passaram com 480 horas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Fazendo só mais um breve comentário, que nós também convencionamos, vou voltar aqui, o horário da manhã, né? O horário aí da noite. Como? Das 0 horas, vamos dizer assim, meia-noite, né? Até 5 da manhã, nós chamamos de madrugada. Das 6 da manhã às 12 horas, chamamos de manhã. Das 13 horas às 18 horas, chamamos do período da tarde. E das 19 horas até as 24 horas, ou seja, meia-noite novamente, chamamos de noite. Tá certo, pessoal? Então há também uma divisão temporal para um único dia, onde conseguimos agrupar em escalas de algumas horas partes do dia com determinados nomes, né? Madrugada, manhã, tarde, noite. Então, nós temos também que nos atentarmos para essas outras variações das medidas de tempo. Beleza? Bem, isso era só o que eu queria abordar para vocês, que o tempo também tem as suas medidas e que também tem as suas variações. Diferente das medidas que nós temos estudado até agora, nós não temos aqui relação de múltiplos e submúltiplos, explicitamente falando, né? De 10 em 10, 100, 10, 20 vezes maior que, a não ser que seja nesses grupamentos de anos, né? O que nós temos é sempre agora transformações de 24, 12, 60 em 60. Não estabelece uma relação realmente segura, como nós temos nas outras medidas, de um único padrão a ser seguido. De medida de tempo, nós temos que identificar qual é a medida que nós estamos utilizando e qual é a periodicidade, que eu digo assim, de 15 em 15, 7 em 7, 10 em 10. Vai depender do que é a sua medida de tempo, beleza? Então, usamos aqui algumas das medidas e até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.